Bom, então a gente vai falar hoje sobre as estruturas psíquicas em cima de um filme que chama Águas Profundas. Então, como eu falei, quem não teve a oportunidade de assistir, não se preocupa, não tem problema. Você pode assistir depois do filme, né, caso você queira. Mas eu fiz justamente o roteiro da aula para quem não teve essa oportunidade também conseguir acompanhar. Como que funciona, né? Para quem é a primeira vez, assim, está em contato com a psicanálise, eu tento deixar de uma forma um pouco mais didática, né? Porque a psicanálise é uma coisa meio que complicada de a gente entender a teoria, né? Então eu tento deixar de uma forma bem mais simples, trazer um pouco mais para aquilo que a gente consegue perceber no dia a dia, né? O que a gente consegue notar no dia a dia, que o nosso olho consegue pegar, né? Dentro das nossas relações, principalmente com a gente. A psicanálise tem muita noção da autorresponsabilidade, então tudo que me acontece é responsabilidade minha, né? Então, para a gente entender como isso funciona. Então, eu trouxe essas estruturas psíquicas, né? A psicanálise, ela funciona em termos de diagnóstico, mas a gente não pode usar muito isso, né? Mas eu vou usar aqui, pedir essa licença poética, de usar a parte de diagnóstico, né? Então, como é que funciona isso? Tem lá os neuróticos, que todos somos, né? Assim, os perversos e os psicóticos, né? E aí, dentro do guarda-chuva da neurose, a gente tem estruturas psíquicas que a gente vai ver duas hoje, que é a histeria e a neurose obsessiva, né? Essas estruturas psíquicas são comportamentos da nossa psique, como a gente funciona, o que a gente demanda dos relacionamentos, o que a gente pede para o outro nos relacionamentos, como é que o outro também age em relação a esses pedidos que a gente faz, né? Muitas vezes, obviamente, esses pedidos, eles são, na maioria das vezes, inconscientes, né? Eles são processos que a gente não percebe que a gente faz. Mas a ideia aqui é a gente dar luz para esses processos, luz para isso, para que a gente consiga melhorar as nossas interações, os nossos relacionamentos. Tá bem? Bom, se alguém tiver alguma dúvida durante esse processo, sei que a maioria aí é novo, pode levantar a mão ou abrir o microfone aí e me fazer perguntas. Tudo bem? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma lousa interativa que eu vou fazer um breve desenho que eu quero que vocês acompanhem aí, tá bom? Não é nada muito complexo, mas eu quero que vocês acompanhem isso. Bom, vamos lá. Todo mundo está conseguindo ver a lousa aí? Todo mundo está conseguindo ver a lousa? Me dá um ok aí no... Ok. Beleza, obrigado. Então, o que a gente tem que começar a entender como ser primeiro, né? Como ser psíquico? Que a gente é um ser que a gente gosta de ser desejado, né? Todo mundo gosta de ser desejado, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser notado. A gente tem a nossa parte narcísica que pede isso, né? Quando alguém reconhece a gente, quando alguém faz um elogio, quando alguém nos trata bem, a gente gosta disso, é natural, do nosso próprio narcisismo isso, né? Então, ao mesmo tempo que a gente gosta de ser desejado, né, a gente também deseja, né? A gente também tem as nossas vontades, a gente também tem as nossas aspirações, a gente tem as nossas motivações, a gente também tem as nossas fantasias que movem nos desejos, no ser desejado, né? Então a gente tem esse mecanismo, essa via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que eu desejo, eu também quero ser desejado, né? E eu quero ser desejado por quem? Não por mim mesmo, né? Mas obviamente por uma outra pessoa, por uma outra coisa, por algo que está externo a mim, né? Nem que seja nem que seja uma palminha ali, né? Quando eu coloco uma foto legal ou um foguinho no meu story, né? Eu quero que alguém veja. A gente posta para alguém ver, não é isso? Então, de alguma forma, para alguém nos desejar. E um desejar no sentido de alguém nos reconhecer. Percebe? Assim, esse desejo é que alguém nos reconheça. Então, a gente já parte desse pressuposto, né? Dessa via de mão dupla. Quando eu estou numa relação, independente dela qual for, eu tenho essa via de mão dupla. Eu desejo e eu quero ser desejado. Bom, e aí a gente entra na primeira formação da nossa estrutura. As duas coisas principais, as duas peças principais pela qual a gente inicia a nossa formação psíquica, obviamente, são os nossos parentais, ou os nossos... E parentais não necessariamente pai e mãe, né? Não necessariamente também biológico, mas aquelas pessoas que a gente tem como cuidador, né?
Na maioria das vezes vai ser pai e mãe biológico, mas não necessariamente precisa, então pode ser, às vezes, se tiver uma pessoa que é adotada, vai ser aquele pai, aquela mãe que adota, né, aquela família que adota, às vezes o vô cuida, a avó cuida, mas aquelas pessoas que a gente tem como referência, né, referência de cuidado. Então, essas pessoas, elas são importantes. Eu vou me colocar aqui na figura materna e paterna no sentido da função pai e da função mãe, tá bom? E vamos se ater a isso. Então, eu vou colocar aqui, olha só, deixa eu ver se é isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, a figura, só para colocar um negócio mais, com mais cor aqui. Eu vou colocar aqui, oh meu Deus, ó, ver se esse vai. Melhor, né? Vou colocar aqui a figura materna, né? Vou fazer um M aqui, tá horrível isso. Peraí. Vou apagar aqui. Deixa eu escrever, né? Mais fácil. Então, eu vou colocar aqui o M de figura materna, mãe, né? E aqui eu vou colocar pai, tudo bem? Aqui eu vou colocar pai. E aqui eu vou colocar nessa triangulação o bebê, tá? E aí independe do sexo. Depende do sexo. Vou colocar o bebê aí. Ok? Então, olha só como é que funciona, né? O nosso objeto primeiro, aquilo que a gente tem uma maior relação, é a figura materna, porque é aquela pessoa que a gente tem o maior vínculo. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas a gente não tem o sangue do nosso pai. Né? A gente tem só o sangue da nossa mãe. A gente carrega a genética paterna, mas eu não tenho o sangue do meu pai. Tenho o sangue da minha mãe. Né? Eu só tenho isso da minha mãe. Eu não tenho, eu tenho tudo isso da minha mãe. E eu só tenho a genética do meu pai. Eu não tenho o sangue do meu pai. Né? Então, olha só que coisa mais interessante e mais simbólica no sentido de um compromisso ali. Cara, é uma simbiose muito forte, essa materna, essa da mãe e do bebê. Né? Uma coisa muito forte. E me impressionou de tão forte, tão profundo que é isso, uma vez que eu li num livro, chama Perdas Necessárias, até se alguém se interessar, e ele descrevia de uma criança que tinha chego no hospital, mais ou menos que ela tinha uns 4, 5 anos. E essa criança tinha chego no hospital com grande parte do corpo queimado, né? E ela urrava de dor, obviamente, né? E chamava de dor e urrava pela mãe, né? Só que mal sabia ela que quem tinha atacado o fogo nela era a própria mãe. Né? Então, você vê, caramba, uma criança que foi ateada fogo pela mãe, né? E chama a própria mãe, isso revela para nós uma conexão e uma simbiose extremamente profunda. Então, o bebê e a mãe, ela tem uma relação muito profunda. Né? Bom, essa relação, ela vai começar a estruturar a nossa psique. Ela vai começar a estruturar aquilo que é próprio nosso. De como a gente vai lidar com as nossas relações através dessa simbiose bebê, mãe e pai. Né? Então, lembra que eu comecei falando que a gente é um ser que quer ser desejado, né? Então, eu quero o desejo de alguém, aqui tem uma seta, né? Eu quero o desejo dessa minha mãe, mas ao mesmo tempo eu também desejo essa minha mãe, né? E por que eu desejo essa minha mãe? Bom, primitivamente, o bebê deseja a mãe porque ele quer ser alimentado. Né? Então, poxa, eu quero essa pessoa porque, narcisicamente, né? Eu quero essa pessoa porque ela me amamenta, porque ela dá de mamar para mim, porque ela me dá cuidado, porque ela me abraça, eu sinto seguro naquele abraço, porque ela me coloca para dormir, porque ela cuida de mim, porque ela me dá um asseio. Né? Então, ela quer ser desejada pela mãe por isso. E a mãe também deseja o bebê. Por que a mãe deseja o bebê? Porque uma parte dela. Né? Há um deslocamento afetivo e psíquico daquela mãe para aquela criança. Né? E aí a gente pode entrar nesse assunto que cabe aqui mais de uma aula, mas não vamos nos aprofundar nisso, mas vamos ater essa relação. Bom, essa mãe, ela deseja esse bebê. E aí parte de Freud daqui uma coisa muito interessante, que toda interação que a gente tem, ela é libidinal. Carrega libido. Né? E libido, a gente não só vai nomear isso como uma libido da parte sexual, por exemplo,
Mas uma libido, aquilo que eu coloco energia em tudo para fazer algo. Então, vocês estão prestando atenção aqui no que eu estou falando, vocês estão usando uma energia da libido para prestar atenção em mim. Né? Quando vocês estão comendo, quando vocês estão lendo, quando vocês estão se relacionando, né? E também, obviamente, na parte das relações, da relação sexual. Percebe? Então, nessa parte da relação sexual, também tem libido. Só que, para Freud, para a teoria psicanalítica, essa relação, essa libido, ela não está estruturada ainda na criança no sentido do objeto fálico ou do objeto vaginal. Né? Não está estruturada no órgão genital. Então, ela tem uma certa libido sexual mesmo, né? Mas não com a sexualidade de um adulto, a sexualidade de um bebê. Né? É interessante ver que essa excitação do bebê, ela é muito presente quando a gente faz graça com algum bebê, quando a gente ou faz cocinha com algum bebê, ou quando o bebê está muito feliz, ele não consegue expressar em palavra aquilo que a gente às vezes consegue expressar. Às vezes nem a gente, né, quando adulto. Mas o que ele faz? Ele se agita, né? O corpo dele se agita. Ele faz até assim, né? Tipo, essa excitação vai para o corpo. Né? Então, essa relação de excitação mãe-bebê, ela existe. Ela tem uma tensão sexual aí. Ela tem uma tensão libidinal aí. Bom, a partir daí, entra um movimento também que cabe a todos nós que a gente é presente hoje, que se chama fantasia. O que é a fantasia? A nossa imaginação. Né? Quer dizer, fantasia, imaginação, a gente pode colocar, vamos dizer, mais ou menos no mesmo balaio aí, tá? Vamos usar a grosso modo isso. Então, os nossos problemas, se a gente for parar para ver, as nossas questões, os nossos conflitos, eles se dão mais a nível de real ou a nível fantasioso? É muito mais a nível fantasioso. O conflito, ele é muito mais a nível fantasioso. Porque a realidade, muitas vezes, ela está ali, plena, ela está tranquila, ela está perceptível. Mas tem um certo conflito ali porque eu imagino alguma coisa, porque eu acho que é alguma coisa. Então, olha só que interessante a relação da mãe e do bebê. E aí a gente entra na primeira estrutura que a gente chama de estrutura histérica. Qual que é a relação da estrutura histérica do bebê com a mãe, né? E da mãe com o bebê? Bom, a mãe, fantasiosamente, né, libidinalmente, dentro do seu mundo, do seu próprio mundo psíquico, vai ter aquele bebê com alguma coisa que ela às vezes nem consegue descrever. Ela o ama muito, obviamente, às vezes não, né? Às vezes também não. Às vezes ela vai ter uma depressão pós-parto ali, às vezes ela rejeita aquela criança, mas ela vai ter uma certa fantasia que ela encaixa o bebê ali dentro. Só que, às vezes, nem ela sabe dar o nome dessa fantasia. Então, ela envolveu com o seu desejo o bebê. Então, o bebê está envolto por esse desejo. Em contrapartida, tem um bebê ali dentro que também tem seu processo fantasioso. E como narcisicamente a gente viu que a gente também quer ser reconhecido e visto, né, e quer ser olhado por essa mãe, por essa pessoa, ele vai começar vai se questionar o seguinte, assim, cara, dentro dessa fantasia toda que eu tô aqui, dentro desse movimento todo que minha mãe me coloca, dessa redoma toda, o que eu sou para ela? O que eu sou para ela? Né? E essa é a pergunta fundamental da estrutura psíquica. O que eu sou para o outro? A estrutura psíquica, histérica, perdão, a estrutura histérica, a pergunta fundamental da estrutura histérica é assim, o que é que eu sou para o outro? O histérico está sempre, eu vou fechar aqui eu vou voltar aqui. O histérico está sempre se perguntando, o que é que eu sou para o outro? Né? Quem sou eu para o outro? Né? Como é que eu devo me comportar para o outro? O que eu devo fazer para que o outro me aceite? Né? Então, a gente começa a entender a profundidade disso. De novo, né? É como se o bebê fosse fosse um objeto secreto ali naquele envolto daquele universo materno, né? Do imaginário materno. E aí, obviamente, que aí a mãe ela é a figura principal, mas percebe que essa pergunta, ela depois se enquadra em todas as outras situações. Quem eu sou para o meu marido, e essas perguntas são indiretas, hein? Quem eu sou para o meu marido, quem eu sou para minha esposa, quem eu sou para o meu chefe, quem eu sou para o meu filho, quem que eu sou para a sociedade, quem que eu sou para os meus amigos, quem sou eu? Né? Para quem viu o filme, né, tem uma coisa muito interessante. Alguém viu o filme? Só para eu saber aí. Eu Quem? A assisti. Patrícia, beleza. Então, beleza. Isso. O que acontece?
Mas assim, lembrando que minha memória, você já sabe, né? O negócio é meio brabo, mas eu assisti de Não, tá verdade. bom. Eu Eu vou tava falando concentrada. aqui e tudo bem, Patrícia. Você vai lembrando aí. Quem não assistiu também tem problema, depois pode assistir caso queira. Tá? Assistiu, foi a Patrícia. Ai, que chato, desculpa. Imagina, Patrícia. Então, o que acontece aí no caso ali do filme, né? Ela sempre está tentando, no caso da mulher, né? Ela sempre está tentando ver o que ela é para outros homens. Ela é uma mulher casada, mas ela tem uma certa estrutura ali que ela está sempre procurando outras pessoas fora da relação. Eles têm um certo tipo de relacionamento aberto ali, né? Ele sabe que ela sai com outros caras, ele sabe né, que ela tem outras relações, né? Mas isso fica, no filme, vocês vão perceber que isso fica muito camuflado, isso fica muito escondido, isso fica muito, né, meio que penumbra, sabe, mas não sabe, sabe? Tem aquela questão do, beleza, eu tô aqui, mas não tô. Então, o histérico tem isso. O histérico tem, e no caso dela, né, que chama Melinda, mulher do filme, assim, quem sou eu para o homem? Quem sou eu para o homem? E aí ela começa a sair com vários homens. E quando ela sai com vários homens, a pergunta fundamental, obviamente que essa pergunta fundamental, ela não faz para os caras ali, né? Mas a pergunta fundamental é isso. O que é uma mulher para um homem? E ela começa a testar com um, né? Ela começa a testar com um, ela começa a testar com outro, e ela vai. E ela tem vários tipos de teste ali, né? Quer dizer, ela tem vários tipos de pessoa que ela se relaciona. Extraconjugal, com ele sabendo, obviamente, mas ela se relaciona com isso, né? Ela se relaciona com essas pessoas. E tem uma coisa interessante, que para o histérico, a sexualidade, né? O desejo sexual, ele parte para uma coisa mais sagrada, sabe? Mais espiritual. Até no filme você consegue perceber que o envolvimento que ela traz com as pessoas não são homens aleatoriamente que ela pega, né? Não sai procurando homens aleatórios. Ela sai com homens que ela já conhece, que ela tem uma amizade, né? E ela faz questão de reforçar para o cara isso, né? Para o marido dela, que chama Vic, né? Ela faz questão de reforçar para o Vic, fala assim, olha, eu saio com pessoas, mas eles são meus amigos. Assim, é muito mais do que uma relação, né, apenas de sedução e sexual. É pela amizade, é para uma coisa espiritual, uma coisa sagrada, uma coisa, sabe, assim, sai do campo sexual, apesar de ter o campo sexual, né? Mas ao mesmo tempo que tem essa coisa do campo sexual, tem uma coisa que o histérico faz muito bem, né? A estrutura histérica, ela provoca o desejo do outro, né? E ela provoca o desejo do outro no campo sagrado, nesse campo do sagrado, do amigo, né? Se você perceber no filme ali, todas as pessoas que ela se envolve, todos os amigos que ela se envolve, né? Ela sempre tem uma certa aproximação de envolvimento, né? Então, ela envolve a pessoa, sabe, envolvendo no sentido de dar um abraço meio que com segundas intenções, o rosto um pouco mais próximo, né? A boca passa ali um pouco próximo da boca, mas é meio que mais um certo tipo de, cara, não foi bem assim, né? Porque tem uma coisa. É quase uma sedução, né? É uma sedução, né? É uma sedução. Você vê que assim, tá tudo muito nítido, né? Sim, tá tudo muito Pra nítido. mim, a sedução dela. Exato. Mas para ela tem uma questão do nível do sagrado de falar assim, bom, eles são meus amigos, né? Eles não são meus parceiros sexuais, né? Eles são os meus amigos ali, né? Então, ela leva para esse lado. E uma coisa que o histérico tem que é interessante, que o histérico ele paga de louco, né? O que é pagar de louco? Ele envolve, né? Ele tem esse envolvimento, e aí quando a pessoa chega para fazer alguma coisa, né, ou para, vamos dizer, para dar o bote, né, para chegar junto, no sentido até de relacionamento, ela fala assim, não, peraí, você está confundindo as coisas, não foi isso que eu quis dizer. Né? Não é bem assim isso. Né? Óbvio que a gente está falando de relações, de relação mais no cunho sexual ali, no cunho de envolvimento de relacionamento, mas o histérico também, dentro do dia a dia, nos seus próprios relacionamentos, ele tem isso, né? Não é do jeito que eu quero. Você que fala, o teu jeito de falar que é diferente, né? O teu jeito de falar não é o jeito correto. Né? Não foi isso que eu disse, você que entendeu errado. Né? Então, essa é uma estrutura muito interessante da histeria, né? O histérico, ele está sempre, que a gente chama furando o outro, né? O que é furar o outro?
é mostrar insatisfação. Quer dizer, ó, você me entregou isso, mas eu não estou satisfeito. Eu não queria agora. Né? Agora que eu pedi, eu não quero. Eu queria lá atrás. Eu queria que você me desse lá atrás. Agora não. Pô, agora que eu falei, sabe assim, eu queria que ele falasse eu te amo. Mas fala para ele que você, né, que você gosta, né? Não, mas se eu falar, ele vai falar, né? Ele vai falar porque eu falei, não porque é um processo natural. Mas onde é que está a conversa dentro do relacionamento? Não, mas eu queria que viesse dele. Mas você não pode dar nenhum indício? Não, porque se der um indício não vai ser natural. Percebe? E aí, quando ela dá um indício, a pessoa vai e fala, ela assim, mas também agora eu não quero, porque eu que falei, né? Será que você me ama mesmo? Então, o histérico, quando ele recebe aquilo que ele quer, ele fala assim, não é isso não, cara. Não é isso não que eu quero. Ter uma insatisfação constante do histérico, sabe? É uma outra coisa que é uma característica do histérico. É uma certa insatisfação constante. E ele é mestre no que eu falei. Ele é mestre em fazer isso e em pagar de louco. Né? Ele paga de louco, cara. Ele paga de louco. Dentro daquela cena, né, que eu coloquei lá, que tinha o bebê, a mãe e o pai, dentro daquela cena, como é um ambiente de uma tensão libidinal muito grande essas três pessoas, com essas três figuras, né? É uma coisa interessante que o histérico faz. O histérico, quando percebe que tem uma tensão também libidinal e sexual na relação pai-mãe, né? O que ele faz? Ele recua. Né? E é muito comum você ouvir dentro de um discurso histérico, por que ele recua? Porque ele vê que aquilo ali, ele enxerga aquele movimento como um nojo. Então, é muito comum você ver o histérico dentro de uma relação, até dentro de uma relação, às vezes até com o próprio pai, eu já ouvi dentro de clínica, algumas pacientes falam assim, eu tenho um certo nojo do meu pai, mas por que você tem nojo do seu pai? Eu não sei, mas eu tenho, sabe? Eu tenho um nojo, mas é da pessoa dele que fez alguma coisa? Não tenho, mas eu tenho um nojo daquela... Sabe, e te ouviram falar daquela uma frase clássica, acho que dos histéricos, que eles falam assim, mães não transam, né? Não, mães não transam, né? Um distanciamento, não pode ver, tem um certo sagrado numa figura materna e paterna, né? Então, esse nojo que o histérico tem da própria relação sexual, da própria relação libidinal e das próprias relações, deriva daí. Porque quando ele vê essa relação, essa integração homem e mulher, né, e ele se vê meio que perdido aqui, ele fala, caramba, cara, esse negócio é meio estranho, né, esse negócio é nojento. Então, e aí entra uma composição de algumas etapas, né, ele foge dessa estrutura, entra uma composição de algumas etapas que ele estrutura dentro da psique. Então, a primeira composição é a sedução. Por que sedução? Porque, bom, a mãe o seduziu, né, então ele também aprende a seduzir nesse sentido. E a sedução no sentido até de uma certa manipulação. Tem uma coisa que o histérico ele faz muito bem, que ele é meio camaleônico. Ele consegue perceber aquilo que o outro precisa, e ele se molda naquilo. Né? Ele se molda naquilo. E aí a hora que a pessoa vai e entrega, a hora que a pessoa vai e entrega naquilo que ele se moldou, ele vai, recua e fala que não é aquilo que ele bem queria. Né? Então, dentro dessas três etapas, a primeira é essa. É um convite, uma certa sedução, né? Que é o que a gente vê dentro da cena ali, do filme, né? Ela está sempre seduzindo, né? Ela está sempre seduzindo a pessoa, os amigos ali, né? Depois da sedução, tem a cena do horror, né? A cena do horror é a cena de tipo assim, caramba, isso aqui eu não quero, isso aqui, eu tenho nojo disso, né? E aí depois ela vai e foge. Então, o histérico, ele é excelente em se apaixonar, né? Ele vai, se apaixona pela pessoa, né? Eu tive uma paciente uma vez que falou assim, nossa, Thiago, hoje acho que é novembro, né? Assim, esse ano eu já percebi que me apaixonei 9 vezes. Percebe? Ela se apaixona, constrói uma certa idealização ali com a pessoa vem, né? Entrega aquilo que ela gostaria, que é um certo tipo de relacionamento, mas na hora que a pessoa vai conectar, ela vai e foge, ela vai e descarta. Ela fala assim, bom, não é isso que eu quero, né? Dentro do filme, a gente percebe que essa relação, ela também faz com a filha, né? A Melinda também faz com a filha. Ela distancia da filha, ela não tem nenhum contato com a filha. Ela não cria vínculo com a filha. Por quê? Por que ela não cria vínculo com a filha? Porque ela não tem um certo vínculo com a mãe. Né? Ela não consegue estabelecer um vínculo com a mãe. Talvez o vínculo que ela consiga estabelecer é única e exclusivamente no campo dessa questão libidinal, daquilo que está meio turvo, daquilo que está meio implícito.
né? Ela vai e replica. Então, mas como ela tem um certo nojo disso que eu falei, ela não consegue se aprofundar nas relações, porque ela tem, de alguma forma, inconscientemente nojo, repulsa se relacionar, né? Uma outra característica da histeria. Ô, Patrícia, eu não estou entrando muito na questão aqui do filme, porque o pessoal aqui não viu, então eu vou deixar, como só você viu, eu acho que você vai fazendo umas conexões, você está tendo umas contribuições boas, então quando você precisar, você contribui aí com o filme, tá? E que a gente vai conversando. Então, uma outra coisa que é interessante na histeria, né? O histérico, ele se defende e antecipa, né? Ele antecipa com uma certa sedução e sexualidade, despertando o desejo do outro, mas depois ele se defende porque ele sai, ele foge, né? Como ele leva para o campo do sagrado, tem algumas frases que são muito interessantes do histérico, né? Por exemplo, assim, nossa, o nosso amor é de outras vidas, né? De outras encarnações, nosso amor é de outro plano, e ninguém explica aquilo que a gente sente, sabe? Ele vive num mundo que não é um mundo meio que real. E por que ele não vive no mundo real, de alguma forma, né? Por que ele não quer entrar em contato com a realidade? Porque a partir do momento que você entra em contato com a realidade, ele para de ter esse processo imaginativo. Ele para de ter esse processo fantasioso, né? E para ele lidar com o processo fantasioso, né, lidar com a realidade, porque a realidade é um certo tipo de limite, né? Então ele não quer chegar no limite, ele quer continuar, porque se ele chegar no limite, ele tem que fazer alguma coisa. Então ele quer continuar naquilo, então ele não deixa com que alguém dê alguma resposta para ele, né? E às vezes se alguém dá uma resposta, ele invalida, fala, não é isso que eu quero, como uma forma de se defender, né? Então tem essa questão do imaginativo, né? Do super sagrado, do nossa, minha alma gêmea, nosso amor é de outras vidas, nossa, ainda bem que eu te encontrei, né? E leva para esse ponto. Outro característica interessante é que o histérico também ele é o centro das atenções, né? O centro das atenções, ele quer e se faz como o centro das atenções, né? E por que ele quer e se faz como o centro das atenções? Lembra sempre do objeto primeiro lá, da relação primeira? Ele quer ser o centro da atenção da própria mãe, da própria figura materna. Então ele faz de tudo para ser o centro das atenções. Fala assim, tô aqui, volta a me desejar, hein? Só que, obviamente, a figura materna, ela fica como um símbolo ali, né? Depois ele vai deslocar para outras relações. Então, é aquela pessoa que, às vezes, marca uma coisa, né? Ela reúne todo mundo, assim, gente, vamos reunir aqui, né? Aí ela reúne todos os amigos, marca um lugar, e ela não vai, né? E por que ela não vai, né? Porque, poxa, ela vai ser o centro das atenções no sentido de, às vezes, até da conversa ali, né? Assim, poxa, mas fulano que veio, fulano que marcou e não veio. Então você gasta um tempo falando dela, e ela sabe disso, né? Inconscientemente, mas ela sabe disso. É aquela pessoa que está no centro da festa, que gosta de comandar a festa, gosta de estar no centro das atenções, gosta de chamar a atenção, né? A Patrícia que viu o filme aí, eles sempre estão envolvidos em festa, né? Até parece que é um grupo de amigos ali que tem um certo relacionamento ali, um swing ali, né? Uma casa de swing, né? Entre amigos, um swing entre amigos. Mas ela sempre lidera a festa, né? Ela sempre lidera a festa, a Melinda. Ela sempre está no meio, ela traz alguém sempre para tocar, ela traz alguém, né, para dançar com ela, né? Então, ela se coloca no centro das atenções. Mas tem uma outra coisa que também é o centro das atenções, que o centro das atenções também é a falta. É aquela pessoa que às vezes senta lá no fundo do restaurante, o restaurante está vazio, sabe? Porque você olha, caramba, o restaurante está vazio, você vai sentar lá no fundo, então você é obrigado, de alguma forma, a olhar para aquela pessoa que tá presente lá no fundo, né? Então, é uma forma dela chamar a atenção também. É uma forma dela chamar a atenção. Então, percebe que o chamar a atenção não é só quando eu subo no palco. O chamar a atenção é quando eu também me isolo. Por que o fulano está sozinho? Isso é interessante também a gente perceber. Uma outra frase interessante também do histérico, né, não diria muito frequente, mas que traz essa linha dentro da parte clínica, e que a gente consegue perceber no dia a dia, que assim, às vezes eu estou no meio das pessoas, mas eu me sinto completamente sozinho, sabe? Esse me sentir completamente sozinho, a pessoa fica sozinha, ela quer ficar sozinha,
nesse movimento, a gente percebe que tem um certo tipo de autoerotismo. Autoerotismo no sentido libidinal, né? Assim, caramba, eu consigo me notar aqui, eu também consigo perceber que as pessoas me notam, eu estou bem aqui comigo mesmo. Quer dizer, sabe quando você está no meio do show, mas você está ali curtindo sozinho, parece que não tem ninguém em volta, né? E você fala, só você. Assim. Esse é um movimento autoerótico, de autocontemplação, até a gente pode falar. Né? O histérico é mestre em fazer isso. E, por ser um movimento autoerótico, e o histérico sempre está centrado nisso, né, ele tem uma coisa que se prevalece que chama a linguagem dos afetos. Né? Então, ele está sempre envolvido por afeto. Ele não tem uma certa racionalidade, ele é movido pela parte afetiva. Por isso que essa parte mais espiritual, né? Nossa, a gente tem um relacionamento de outro mundo, né? Você é minha alma gêmea. Nossa, você eu amo você, mas eu não sei da onde, né? Assim, enfim, é um negócio muito interessante isso que o histérico traz, né? Essa certa impossibilidade até, né? E tem uma coisa muito, muito legal, né? Legal no sentido assim, o histérico ele coloca você num lugar de mestre e depois ele desbanca você. Né? Então eu como tô em clínica, né, é muito comum, se não prestar atenção, a gente cai para um movimento egocêntrico, a gente cai num jogo do histérico, né? Nossa, você é o melhor psicanalista. Nossa, já passei em um monte de gente, mas você é o cara que me, sabe? Nossa, você é muito bom. Né? Ou tipo, nossa amiga, nossa amizade é surreal. Nossa, mas você é a pessoa que eu melhor tive relação. Nossa, mas eu nunca tive uma relação com uma pessoa igual que eu tive com você. Quer dizer, ele coloca você nesse pedestal, né? Aí depois, qualquer brecha, a hora que você tá lá no pedestal, você fala assim, nossa, cara, acho que eu sou bom mesmo. Ele vem e fura você, né? Ele fura assim, mas não é tão bom assim. Mas eu não quero. Tipo, mas agora é tarde. Não, mas não é isso que eu pedi, né? Então, ele tem esse movimento de exaltar você, mas ao mesmo tempo te desbancar, né? É por isso que ele é até meio camaleônico. Né? Ele é meio camaleônico. Eu separei algumas características aqui, a gente está falando só da personalidade histérica, depois a gente vai entrar na obsessiva. Eu separei algumas coisas aqui, bem característico do histérico, né? Como eu falei, em questão de chamar atenção, assim, a pessoa histérica, é aquela que pede para subir no palco, sabe? Ela gosta, ela quer subir no palco, mas aí quando ela sobe no palco, ela fica encabulada, ela quer descer. Eu me recordo, eu tinha empresa, eu me recordo, até a minha madrinha tá aí, ela também tinha a franquia que a gente tinha, e uma das premiações, né, eu estava sentado com um franqueado, e aí era interessante que ele ganhou um prêmio e ele falou para a pessoa que estava do lado dele, né? Falou assim: ó, vai lá, sobe lá, né? Que era da equipe dele, né? Ó, vai lá, sobe lá, era sócio. Ó, vai lá, sobe lá, não sei o quê, sobe lá. Tipo, só que eu vi que ele estava querendo subir, né? Ele estava querendo, só que ao mesmo tempo, a hora eu via que tinha um desejo de estar lá no palco, mas ele ficava encabulado de estar, sabe? Era muito interessante isso, né? E eu falei: vai lá, fulano de tal. Sobe lá, ele, não quero não. Mas você via que tinha um certo orgulho, assim, uma certa autoerotização que a gente falou, né? Nossa, eu sou muito bom, eu sou excelente, né? Mas ao mesmo tempo eu não queria ocupar esse lugar de excelência, né? Então é muito interessante esse movimento, né? Ele recusa entrar nesse lugar ao mesmo tempo que gostaria. Né? Como eu falei, ele se ausenta para criar uma falta no outro, né? E às vezes a ausência não é só uma ausência física de sair do lugar, é uma ausência psíquica, né? É uma ausência às vezes de não responder. É aquele mal entendido, aquele subentendido, é aquela coisa não dita, né? Assim, é melhor não dizer não. Não, você sabe aquilo que eu gosto, né? Tipo, não, mas já falei para você. Não, nossa, mas você não entendeu? Não, então deixa quieto então, sabe? Mas ele não fala. Sabe? Não, mas o que você quer? Não, tudo bem, cara. Ó, não vamos entrar nesse aspecto agora, não. Deixa para depois. Não, mas fala. Não, cara, beleza, ó. Beleza, cara. Se é assim que você age, então beleza, então age assim, sabe? Ele deixa tudo muito que num discurso nebuloso, não é uma coisa muito perfeita, assim. Ele causa essa ausência em você, como se você fosse o culpado do mal-estar dele, né? E aí, como você se sente o culpado pelo mal-estar, você vai tentar reparar. Mas você sempre tenta reparar, mas nem ele sabe o que ele quer, né? E você vai tentando. Você faz uma, você faz duas, você faz três, você faz quatro, e ele fala, não é isso, não é isso, não é isso. Aí você fica louco, percebe? Você fala, caramba, o que eu preciso fazer aqui? Né?
Uma outra característica é que ele tem paixão e indiferença. À medida que ele se apaixona, e quando ele se apaixona e vê que ele vai ser capturado por aquela paixão, ele mostra um certo distanciamento, né? Ele se distancia daquilo que ele se interessa, ele dá uma certa esfriada, né? É aquilo que eu falei, ele coloca você no pedestal, mas depois ele tira você do pedestal, né? Eles são performáticos, é uma coisa interessante, né? Eles são muito performáticos. Eu tenho uma amiga que fala assim, nossa, Thiago, toda vez que eu entro na sessão da minha terapia, né? Minha psicóloga fala assim, aí, chegou o stand-up, né? Assim, pô, tá, eu quase falei, pô, muda de terapeuta, porque ela já caiu na tua, você tá manipulando, já tá conseguindo manipular a terapia. Ela caiu na tua, ela não sabe aquilo que tá fazendo. Ela ri, a terapeuta ri, a psicóloga ri, pô, então quem está liderando a sessão ali, né? Quem que está sendo analisado ali, né? Já está tomado. Então, eles são muito performáticos, sabe? No filme você também consegue perceber isso, essa parte da performance, né? O performático da dança, da sedução, do tá ali, do liderar, do falar, do impor, do agir, do sair na hora certa, né? Eles sabem manusear muito bem isso. E tem uma outra característica que o histérico ele é um colecionador de gente, né? Ele é um colecionador de gente. Por que gente? Porque ele está sempre seduzindo alguém, né? Sempre em contato com alguém. Ele está sempre falando com alguém. Ele está sempre, né? Cara, se a gente puder caracterizar, eu não quero que vocês fiquem com isso engessado, mas sabe aquele vendedorzão, assim, que ele pega você, ele é muito legal, ele te traz, ele te puxa, ele te envolve, ele fala, ele sabe aquilo que é importante para você, ele fala da sua família, ele pergunta como é que você tá, ele é muito gente boa, não sei o quê, blá, 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 e de repente ele te faz a venda, e depois, pum, fez a venda, acabou, nunca mais aparece, né? Sumiu, acabou, cara. Ah, mas e o pós-venda? Não tem pós-venda. Acabou, assim. Já fiz a vida para você, eu já queria aquilo, eu já consegui aquilo que eu queria seu e pronto, né? Então ele vai colecionando gente, né? Vai colecionando gente. Tem uma cena de um filme do Woody Allen, eu não me recordo o nome, que é uma cena muito interessante, que fala sobre uma certa ausência de presença no corpo do histérico, né? E essa cena é o seguinte, é um casal, eles estão se relacionando ali, né? Eles estão se preparando para ter uma relação sexual, e ela está deitada na cama, e ele começa a meio que preparar o clima ali, ele troca a lâmpada do abajur, coloca uma lâmpada um pouco mais escura, para ter um ambiente um pouco mais, né, mais de proximidade, mais aconchego, um ambiente mais sedutor também, tudo. E aí, beleza, eles começam a se envolver, a hora que eles começam a se envolver, a beijar, nem isso, ela começa a se envolver, a cena aparece meio que o corpo dela saindo, né, de onde ela tá, uma alma saindo e sentando na poltrona. Quer dizer, o corpo tá lá, mas ela não tá lá, entende? O corpo tá ali, mas ela não tá ali. E até o cara fala assim, mas onde você tá? Eu falei, não, eu tô aqui. Não, mas parece que você não tá aqui. O histérico tem isso, ele não pode se apropriar de uma excitação corporal, né? Então, ele sai daquela cena. Ele tá no ato sexual, mas ele não tá no ato sexual. Ele tá no prazer, mas ele não tá no prazer. E um outro ponto, que também se percebe no filme, pela característica ali da Melinda, que é que é uma coisa que o histérico tem, que é o barato é ver a sedução no olhar do outro, né? A hora que eles veem a sedução no olhar do outro, eles estão com o objetivo atingido, né? Mas ao mesmo tempo eles não se excitam, né? Não tem essa autoerotização, não tem essa, caramba, que legal, né? Caiu na minha. Assim, não tem isso. Eles gostam de fazer esse jogo de sedução, né? Mas tem uma coisa muito perigosa no histérico, né? No sentido de que a gente está vendo todo esse movimento dele atrair o outro, dele seduzir o outro, dele capturar o outro, mas no fundo dessa captura, no fundo dessa sedução, ele está querendo uma resposta de que quem sou eu? Quem sou eu para o outro? O que essa pessoa pensa de mim? O que eu devo ser para agradar o outro? O que eu devo ser para que o outro me deseje?
O que eu devo ser para que o outro me aceite? Né? Então, o histérico está sempre buscando essas seduções, no fundo, para completar um certo tipo de vazio. O vazio de não saber aquilo que é. De não saber aquilo que o seu próprio lugar. Né? Psiquicamente. Né? Então, no fundo, você percebe que são pessoas que, caramba, têm uma certa falta muito grande, né? Uma característica também interessante da mãe do histérico, que o histérico fala, é que eles receberam amor de menos. Né? Que foi uma mãe ausente. Que eles não foram amados. Né? Então, essa falta de amor, essa ausência, eles procuram dentro dessa relação. E o jogo para fazer com que isso se vire, né, para ser amado, é esse jogo da própria sedução, porque começou lá no objeto materno. Né? Porque começou lá no objeto materno. Né? Então, olha só que estrutura interessante, olha só que estrutura complexa, que estrutura, ao mesmo tempo, que parece muito forte, de uma personalidade forte, né, da sua sedução, da sua capacidade de envolver o outro, da sua capacidade de colocar o outro no lugar de muito importante, mas, ao mesmo tempo, você percebe uma fragilidade imensa de uma estrutura oca. Uma casca muito forte, mas uma estrutura muito oca, né, de não estar preenchida. Esse não preenchimento vem pelo que eu falei. Por ele achar, aí a gente pode ir para uma estrutura mais verdadeira, uma estrutura fantasiosa, de que ele não teve o amor da mãe. De que ele não foi olhado pela mãe. De que teve um amor de menos. E esse vazio se transforma nessa busca incessante, né? Por ser amado, por ser desejado, por ser olhado, por ser visto. Né? Alguma pergunta sobre o histérico? A gente vai entrar no neurótico obsessivo agora. Se alguém tiver alguma pergunta sobre a parte histérica, eu passo aqui uma pausa. Eu tenho. Pode falar, Patrícia. Uma pessoa que é histérica pode melhorar, lógico. Sim, sem dúvida. Ou não tem mais jeito, acabou. Não, melhora. Aí tem uma coisa, né? Foi bom você falar para eu vou falar sobre a neurose obsessiva, sobre o obsessivo, mas a gente, vocês vão perceber que a gente também tem características do obsessivo. A gente navega nessas duas estruturas, mas tem uma que é fixa. Então, cabe também a gente entender qual que é a estrutura fixa pela qual a gente está. Né? A psicanálise... Todo mundo tem um dos dois, ou não? Todo mundo tem um dos dois, ou não? Todo mundo tem um dos dois. Esse é o diagnóstico psicanalítico, entendeu? A gente está olhando... graças a Deus. A gente está olhando para o ser humano pela visão psicanalítica. Tá? A visão psicanalítica é essa. Bem, tem outras visões em relação ao que é o homem, ao que é a psique. Mas a visão psicanalítica é essa. O que eu estou tentando trazer é uma proximidade em relação àquilo que a gente consegue dar conta de olhar. Né? Assim, acho que eu coloquei aqui algumas coisas que é fácil a gente perceber no dia a dia. Né? Cara, é muito fácil a gente perceber nos discursos, né? Essas ausências, nessas seduções, né? Nesse jogo de colocar a pessoa lá no pedestal, depois sair fora. Nessas Desistir, não quero mais. Nessas insatisfações constantes. Né? Nesses apaixonamentos muito abruptos, muito repentinos. A pessoa que se apaixona com muita frequência, que eu falei, de colocar essa sexualidade no lugar de muito sagrado. Né? Desse desentendimento, assim, não, mas não foi isso que eu quis dizer, né? Esse negócio um pouco mais, deixa eu, que nem eu falo, né? Pagar de louco, né? O histérico paga de louco. Então, obviamente que a psicanálise ela procura a cura dessas estruturas, né? Compreendendo essa estrutura pela qual a gente está e o discurso pelo qual a gente caminha, a gente consegue amenizar essas insatisfações, entrar num equilíbrio de uma certa sexualidade, né, de conseguir enxergar o outro, de conseguir entender um limite, de eu conseguir me haver com a realidade. Né? Freud falava que uma das piores coisas é a realidade. A realidade é muito dura, por isso que a gente fantasia algumas coisas. Né? É muito dura a realidade. Bom, eu vou entrar então agora na parte da neurose obsessiva. Tudo bem? Eu achei que ia dar uma hora de aula, mas deve dar acho que a neurose obsessiva ela tem um pouco menos, eu acho que a gente vai caminhar mais por uns 20, 25 minutos, tá bem? Quem precisar sair, como eu tinha programado aí, sempre é uma hora a aula, tudo bem, não tem problema, tá joia? Seria legal se todos ficassem, mas vou compreender se alguém precisar sair. Bom, vamos então continuar aí, vamos então seguir para a parte do neurótico obsessivo,
tá bom? Eu vou abrir de novo aqui a lousa, só para eu fazer o desenho lá, pai e mãe, para vocês entenderem, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Todos conseguem ver aí a tela? Me dá um... Alguém fala alguma coisa para mim? Manda uma mensagem, por favor. Posso seguir? Bom, vou entender que sim. Beleza. Pode, é que o Henrique estava falando junto. Tá bom, obrigado. Então, a gente tem aqui a estrutura mãe, de novo, a estrutura pai, né, e a estrutura filho, bebê, né, que a gente colocou aqui, bebê. Tá bom. O que a gente viu na estrutura do histérico, né? Que essa relação simbiótica ela é muito importante, aqui, né? De novo, que essa relação simbiótica ela é muito importante, e que o bebê histérico, ele tende a negar, ele recusa essa interação libidinal aqui. Ele recusa, ele sai fora disso, né? O que acontece com o neurótico obsessivo? O neurótico obsessivo, ele vai fazer o seguinte, ele continua tendo essa relação aqui, né, mamãe e bebê, obviamente, como principal, só que tem uma coisa que a mãe faz com a figura paterna, a mulher faz com o homem. A mulher, ela nega a figura do homem, ela nega a figura paterna, para ela, o homem, ela é aquela mulher que ela rebaixa o homem, que ela nega o homem, que ela procura desvalorizar o homem, que ela não inclui o homem nas suas questões, na sua vida, ela não inclui o homem na sua rotina, né? Isso não só verbalmente, mas às vezes comportamentalmente, né? Então, o que essa mãe... Bom, já que falta um parceiro aqui, não é isso? Já que falta um parceiro, às vezes porque o cara é ausente mesmo, às vezes porque ela nega essa estrutura, né? Ela nega o parceiro. Então, o que ela faz? Então, ela coloca o bebê no lugar dessa figura de parceria. Olha o BO aí. Então, lembra que o bebê quer ser desejado e o bebê deseja? Bom, já que o bebê vai para essa figura, vai para esse lado aqui, né? O bebê ocupa esse lugar desse cara aqui. O que acontece com essa criança? Essa criança assim, bom, eu estou ocupando um lugar que deveria ser de outra pessoa, né? Ao mesmo tempo, ele é uma posição muito complicada, porque acaba entrando numa certa posição de sexualização real. Né? Porque, poxa, quem que tem uma relação de fato, não só afetiva, mas uma relação conjugal sexual com a mãe? O pai com a mulher, o homem. É isso? Então, o que ele faz para suprir o desejo da mãe? Porque a mãe fala assim, caramba, eu estou sem um homem. É mais ou menos, essas estruturas não são essas linguagens que estou falando aqui, elas são inconscientes, tá? É meio que assim, a mulher fala assim, olha, eu estou sem um homem. Bebê, por favor, ocupe esse lugar, e eu o coloco nesse lugar. Eu o convoco para ocupar esse lugar. Então, o que o bebê faz? O bebê, ele se ausenta dos seus próprios desejos, né? Ele se ausenta dos seus próprios desejos, e o que ele começa a fazer? Mãe, o vosso desejo é uma ordem. O que você precisa? O que é que você quer? Só que nem essa mãe sabe o que quer. E aí, esse bebê começa a tentar agradar essa mãe, no lugar desse cara que deveria agradar. Porque ela o desbancou ou porque ele saiu fora. Né? Ou porque ele não é, de fato, alguma pessoa que faz esse papel mesmo. Né? Então, o bebê tenta fazer isso. Tenta ocupar esse lugar da mãe, do pai, perdão. Tenta ocupar esse lugar do pai para a mãe. De novo, ele passa a ser... Vou fechar aqui. Então, ele passa a ocupar esse lugar e passa a falar assim, bom, o que essa mulher deseja, né? O que é ser um homem para essa mulher? Eu, então, vou fazer tudo para que ela seja feliz. Porque se ela me colocou nesse lugar, é porque ela está infeliz com essa pessoa. Então, eu vou fazer tudo para que ela seja feliz. Tem uma coisa que surge dentro do neurótico obsessivo, que se chama culpa. Por que culpa? Culpa, primeiro, de ocupar o lugar que não é dele, e culpa, segundo, porque ali ele participa de uma triangulação libidinal. Ele participa de uma relação, mesmo que
indireta sexual, porque deveria existir uma relação sexual, porque é isso que define um homem e uma mulher, concorda? Nas amizades, nós temos amor entre os nossos amigos, entre amigos. A gente tem amor. Mas o que define uma relação entre homem e mulher é o sexo, é a relação sexual. Se eu tenho uma relação de amizade com uma amiga minha, depois eu passo a me relacionar sexualmente, deixa de ser amizade, ali é uma relação homem e mulher. Se aquilo ele vai vingar para um relacionamento, não sei, mas não é mais amizade. Não existe negócio de amizade colorida, separada, não existe. Acabou. Uma vez estabelecida a relação sexual, você passou de uma barreira. Não é mais amigo. É outra coisa que você quer dar um nome, mas você não invente que é teu amigo. Amigo não é. Vou dar um passo atrás. Não é. Então, ele passa a ocupar esse lugar imaginário de uma relação, de que teria que se relacionar, inclusive, sexualmente com essa mulher. Isso tá, obviamente, no inconsciente, porque ele está ocupando a posição do que é um homem, pô. Né? Então, primeira coisa que acontece no neurótico obsessivo: culpa e ausência de desejo. Por que ele se ausenta do desejo? Porque o desejo, a função principal dele é assim: o que é que você precisa para você ser feliz que eu vou fazer? Pode falar. E essa mulher vai demandando, né? Essa mulher demanda. Então, vai. Não conscientemente, né? Ela não vai pedindo. Algumas mães fazem isso. Algumas mães pedem conscientemente. Nossa, mas você vai me deixar? Nossa, mas como é que você vai sair de casa e vai deixar eu e teu pai aqui? Nossa, mas depois de tudo que eu fiz para você, né, você vai embora assim? Né? Quem que é essa pessoa que está se relacionando? Quem que é ela? Eu quero conhecer. Não, mas peraí. Então, percebe essa relação? E tem uma coisa que ocupa também o lugar do neurótico obsessivo. O neurótico obsessivo é aquele que sempre está duvidando, sempre duvida. Por que ele duvida? Porque ele está naquele movimento de vai e não vai, né? Quer dizer, de sai e de não sai, de ocupa ou não ocupa, né? Porque ao mesmo tempo que ele ocupa aquele lugar que é do pai, ele sabe que não é dele. Então ele fala assim, caramba, fico aqui ou não fico? Né? Sai ou não sai? Né? Vou ou não vou? Mas se eu não for, ela vai ficar brava. Mas se eu for, eu vou sentir culpa, né? Mas se eu também não for, eu também vou ficar culpado porque eu quero fazer ela feliz, percebe? E, cara, isso o neurótico obsessivo, ele é um poço de dúvidas. Né? Ele é um poço de dúvidas. E é uma coisa interessante, ele nunca se sente pronto o suficiente para dar o próximo passo. Ele é um cara que sempre duvida de si. Por que ele duvida de si? Porque ele é colocado num lugar que nem a pessoa que o colocou no lugar sabe o que é. Então ele fala, caramba, será que eu estou acertando? Será que eu estou errando, né? Será que eu deveria estar aqui ou será que eu não deveria estar aqui? Será que eu estou... Né? O que eu estou fazendo nesse lugar? Então ele não consegue nem sair, nem ficar. Né? Então ele transita. A dúvida não é isso, né? Ou para a direita ou para a esquerda, ou para a direita ou para a esquerda. Ou é A ou é B, ou é A ou é B. E ele fica, né? Ou sou filho ou sou marido. Ou sou filho ou sou marido. Mas isso vai para tudo, né? Quer dizer, escolha verde ou escolha azul, né? Será que agora eu estou pronto ou não estou pronto? Será que agora eu caso ou não caso? Será que agora... Então, na dúvida, o que ele faz? Ele se isola afetivamente. Ele se isola afetivamente. O neurótico obsessivo, ele tem enquanto o histérico ele é extremamente afetivo, ele caminha pelo universo das emoções, né? Aquele negócio meio transcendental, meio sagrado. O neurótico obsessivo ele se isola, ele é frio. Ele é frio, ele congela as suas emoções. Primeiro porque ele não pode desejar, né? Porque ele tem que desejar o desejo do outro, né? Assim, faça isso, faça aquilo. E segundo, porque se ele ficar frio, ele fica meio que inerte aquele movimento. Então a gente fala que o neurótico obsessivo, ele é morto por dentro. Ele é morto. O neurótico obsessivo é morto. Porque ele não tem a dimensão dos seus próprios afetos, ele não consegue saber aquilo que ele quer, né? É diferente do histérico. O histérico não sabe o que é. E o neurótico obsessivo não sabe aquilo que quer, né? Ele sabe a posição que ele ocupa, mas o que eu devo fazer aqui? Né? O histérico nem a posição que ele ocupa ele sabe. Ele tá perdidão. E o neurótico obsessivo ele fica na dúvida em qual posição ocupar. Então ele não sabe o que ele quer. Né? Como ele sempre ocupa um lugar, ele nunca teve a possibilidade de desejar algo. Né? Então, essa culpa ela é bem interessante dentro do processo histérico. Né? Ao mesmo tempo que eu falei que a mãe do neurótico obsessivo, do histérico, perdão, é aquela que amou de menos. Já a mãe do neurótico obsessivo
é aquela que amou demais. E o amar demais por um certo tipo até de sufocamento. É aquela super protetora, né? E por que super protege? Porque está debaixo da minha asa, tá bem. Porque se está debaixo da minha asa, eu estou tranquila e segura afetivamente. Porque, de alguma forma, esse objeto bebê, esse objeto criança, que depois se transforma no adolescente, se transforma no adulto, ele não vai para o mundo, ele fica aqui para mim. Né? Eu controlo isso. Percebe? Eu controlo isso. Então, perdão. Então, o neurótico obsessivo, ele tem essa característica de ter uma mãe que amou demais, né? Por esse amar demais, por essa super proteção, gera uma coisa que se chama insegurança. Porque se a criança ela não se suja, né? Ela não vai para o mundo, ela não experimenta a vida, ela só fica embaixo da asa, ela fica insegura, ela não se sente capaz de fazer nada. Não se sente capaz de fazer nada. E o histérico sai das emoções e vai para o intelecto. Então ele está sempre procurando produzir alguma coisa, né? Alguma coisa intelectual. Então, como eu coloquei num story, ele sempre está procurando assim, eu já fiz um curso. Não, mas para eu ficar melhor, eu preciso de mais um curso. Eu já fiz mais um curso, então eu preciso de mais um curso. Aí não, então eu preciso de um quarto curso, né? Porque aí no quarto curso, aí não, agora eu preciso do quinto curso, né? Não, agora eu não quero curso, agora eu vou para um livro. Aí ele pega todos os livros que ele viu em todos os cursos e ele começa a ler. Ele vai pro 10º, 12º. Aí ele fala, não, agora não sei se estou pronto. Então, ele nunca se sente bom o suficiente. Ele nunca se autoriza no seu próprio desejo, que a gente fala, né? Por que ele não autoriza? Porque ele nunca foi autorizado a desejar, ele tinha que ocupar um lugar, né? E ele ocupa o lugar do vazio. Aqui que entra qual que é o vazio? O vazio da figura paterna, né? E é aqui que entra a combinação perfeita de uma relação que a gente fala que é abusiva. Eu não gosto de usar esse termo abusivo porque os dois têm ganhos. Né? Por que é abusivo? Porque o histérico, ele marca a falta, lembra? E o neurótico obsessivo, ele não deixa faltar, ele ocupa a falta. Então, olha só que mecanismo interessante. O histérico marca a falta, o neurótico obsessivo cobre a falta. Aí vem, como o histérico insatisfeito, ele vai e marca outra falta. Aí vem o neurótico obsessivo e cobre essa falta. E fica nesse jogo. Né? Nesse jogo sádico e masoquista ao mesmo tempo. Né? Por que sádico? Porque o histérico sabe que ele nunca vai ter insuficiente, que ele vai ser sempre insuficiente. E por que o neurótico obsessivo ele é masoquista? Porque ele se autoflagela. Como ele tá morto por dentro, ele não sabe aquilo que ele quer. Bom, então o que eu quero? Eu quero o que o outro fala para mim. O que eu quero é o que eu quero. Então, eu quero isso aqui, né? Assim, eu quero. Mas o que eu quero? Porque o histérico falou que eu preciso cumprir esse papel. Esse jogo, a gente consegue perceber, muitas das vezes, entre homem e mulher, né? Quer dizer, na estrutura psicanalítica, mas isso não é definido, mas na maioria das vezes, a mulher tem uma estrutura histérica e o homem tem uma estrutura neurótica obsessiva. Mas há mulheres neuróticas obsessivas, tendo mulheres neuróticas obsessivas e tendo homens histéricos. Né? Então, não é um padrão, não é 100% não é cravado, né? Mas é uma coisa que tende a ser mais para o lado feminino, a histeria, e tende a ser mais para o lado obsessivo, masculino, o obsessivo, né? Então, está sempre nessa falta, né? E, obviamente, que essa estrutura, ela não é fixa dentro da relação. Às vezes, o homem também pode se transformar em histérico e a mulher em neurótica obsessiva. No filme, a gente percebe isso, né? Tem até uma hora no filme, porque ela é a histérica e ela sempre está marcando a falta, falando para ele que ele não é bom o suficiente como homem. Lembra que ela procura vários homens, né? Então, ela fala para ele de forma inconsciente que ele não é bom como homem. Então, o que ele faz uma hora? Ele reverte a situação. Ele dança com uma mulher. E a hora que ele dança com uma mulher, também num sentido meio que até sedutor ali, não sei se você lembra, Patrícia, que viu o filme, não sei se você lembra desse ponto, né? Uma loira, amiga mulher de um amigo, ela vê aquilo ali e ela fica nervosa. Né? Ela fala, caramba, o que essa mulher tem que eu não tenho, sabe? E até ela pergunta, ela tem Sim, eu lembro dessa parte. Ela faz um questionamento, tem uma fala no filme que é muito interessante, que ela, depois dessa cena, ela fala o seguinte, quer ver? Ela pergunta para ele, né?
você acha a Kelly bonita? Né? Chama Kelly. Você acha a Kelly bonita? Ele falou assim, eu acho. E ela falou assim, você quer transar com ela? No sentido assim, você quer possuí-la, né? Assim, no sentido de, caramba, o que que é? Se você quer possuí-la, ela tem alguma coisa que eu não tenho. E depois ela fica brava. Eu falei, porra, por que ela e não eu? Né? Percebe? Mas quando ele entrega as coisas que ela pede, ela fica insatisfeita, ela vai procurar outros homens. É uma loucura, percebe? É uma loucura. É um relacionamento que a gente pode chamar de tóxico, a gente pode chamar de abusivo, mas é abusivo dos dois lados, é tóxico dos dois lados, é doentio dos dois lados. Né? Seguindo um pouco aqui, mais alguma coisa sobre o caráter personalidade neurótica obsessiva, né? Tem uma coisa interessante no neurótico obsessivo, que tem uma coisa muito legal que eu separei aqui, que é um exemplo assim, neurótico obsessivo é aquele cara que ele fala uma coisa, às vezes ele se sente culpado, né? Vamos supor, tem um grupo da família lá, aí ele manda um WhatsApp na família, uma mensagem, né? Depois que ele manda a mensagem, ele fala assim, caramba, cara, acho que não devia ter mandado essa mensagem, sabe? Aí, o que ele faz? Porque não dá para pagar, né? Vamos supor que não dá para pagar a mensagem. Não dá para pagar. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a mandar um monte de emoji, né? Manda um monte de emoji, manda umas frases nada a ver, manda tipo, uma reportagem, manda link de alguma coisa, manda vários outros emojis. Quer dizer, para a mensagem dele principal, fica lá para cima, para todo mundo ter preguiça de ler. Puta, eu não vou ler isso aqui não, cara. Depois alguém resume aí, sabe? O que acontece com o neurótico obsessivo? Ele enche linguiça. Ele rodeia e não chega num ponto importante. Você percebe isso dentro também de um discurso? Eu vou trazer aqui um pouco da experiência clínica, mas você consegue perceber no discurso de quando você está conversando com alguém, que é aquela pessoa prolixa, né? Ela não chega no ponto. Ela fala, mas no ponto principal, ela, cadê isso? Você até se perde, sabe? Você, caramba, onde é que tá esse negócio aqui? Né? Falou um monte de coisa, fiz um monte de coisa, mas no final não quis nada. Sabe? Caramba. Ele fica perdido no seu próprio discurso. Para quê? Porque ele não pode se haver com o que de fato é real. Tem uma passagem, eu não lembro qual texto que é, mas tem uma metáfora, que é uma coisa interessante, que descreve o neurótico obsessivo assim, ele gosta de uma pessoa lá, tem uma amada dele, né? E essa amada vai passar pela uma carruagem, né? Uma carruagem na rua. E tem uma pedra, né? na rua, assim. E aquela pedra pode causar um acidente se passar a carruagem ali, né? Mas, fazendo um parênteses, uma coisa que eu já explico. O neurótico obsessivo tem uma coisa que chama ira, muito presente dentro dele, né? Uma ira. Então, ele vê aquela pedra ali, e ele fala assim, caramba, essa pedra pode causar um acidente, eu vou deixar aí, porque eu quero que ela se dane, né? Mesmo sendo amada, né? A dualidade de sentimento, né? Mas ele fala assim, não, mas eu amo ela, cara. Aí ele vai e tira a pedra. Mas ele, não, cara, mas aquela pedra tava ali, agora... se eu tirei a pedra, vamos perceber que eu tirei a pedra. Ele vai e coloca a pedra. Né? Aí ele coloca a pedra e ele fala assim, putz, cara, mas agora eu que causei o acidente, porque a pedra estava ali, então eu tirei a pedra, mas agora eu que coloquei a pedra. Né? Aí ele fala, cara, tiro a pedra ou coloco a pedra, sabe? Neurótico obsessivo, ele fica nesse jogo mental, nessa masturbação mental, sempre no mesmo ponto, né? Quando acontece alguma coisa com o neurótico obsessivo, ele fica ruminando aquilo, às vezes por dias, às vezes até meses. Fica ruminando naquele mesmo ponto, né? Ele acorda naquele ponto e fica ruminando. Ele dorme naquele ponto e fica ruminando. Ele não sai daquilo ali. Vira um processo até que vicioso. E entrando um pouco na questão da ira, o neurótico obsessivo tem uma coisa interessante, que ele é irado porque ele não foi permitido ser desejado, não foi permitido desejar. Né? Por um excesso de amor, aquilo ele reprimiu, aquilo ele sufocou. O excesso de amor também sufoca. Então ele se sente sufocado. Então, em qualquer relação, o neurótico obsessivo se sente sufocado. É aquela pessoa que, sabe, até tem uma falta de ar quando está dentro de um relacionamento. Né? Ela tem um pavor, ela não sabe por que ao se relacionar. Né? E aí, o que acontece também, né? Por ele ter sido muito reprimido ali pelo excesso de amor, pelo excesso de cuidado, ele tem uma ira interna. Que assim, cara, me solta, sabe? Deixa eu fazer alguma coisa por mim, deixa eu fazer. E essa ira, né? Essa ira, ele transpõe isso para as relações. Obviamente que ali na figura materna, a figura materna como uma intenção é o cuidado. Né? Essa superproteção é pelo cuidado. Mas tem uma coisa que também o neurótico obsessivo interpreta. Ele interpreta o cuidado como forma de controle. Então, às vezes, a pessoa que ele está se relacionando está só cuidando dele.
É só um ato de cuidado, né? Olha, leve isso aqui, olha, faz isso aqui, olha, não esquece a lista do supermercado. Porra, mas tá querendo me controlar? Você não sabe aquilo? Você acha que eu não sei fazer as coisas? Você acha que eu sou burro? Aí ele explode. Então, são nessas pequenas nuances que aparece, né, essa ira dele. Né? E quem viu o filme começa a entender que ela também dá uma certa vazão para a ira dele. Ela dá uma vazão para a ira dele. E qual que é a vazão da ira dele? Né? A vazão da ira dele eu vou contar, mas tudo bem. Eu quero que vocês assistam o filme se vocês forem assistir nesse caráter de analisar os personagens, né? Ela dá vazão para a ira dele, porque primeiro, o trabalho dele, ele constrói drones de guerra para guerra, né? Então ele constrói armas para matar as pessoas. É isso. Isso já é uma transferência da própria ira. Quem que constrói alguma coisa sabendo que vai ser utilizado para matar? Ele até tenta, em algum momento ali no filme, contornar isso. Que alguém pergunta, cara, o que você faz? Ele fala, eu construo chip, eu acho, para drone. O cara fala assim, pô, mas você mata gente? Você mata pessoas? Eu falo assim, poderia usar para fazer uma entrega de fralda para criancinhas, mas o pessoal usa para matar. No fundo, ele sabe que ele faz isso. Então, olha só a relação da sua própria ira, do seu próprio armamento bélico interior, da sua própria ira interior, da sua agressividade interior, isso transferida e projetada para o lado profissional dele. E por que ela dá vazão para isso? Porque entra num caráter fictício aí, né? E já numa outra estrutura perversa, mas só fazendo o link aqui, entra numa estrutura de que ele vai e mata os caras que ela se relaciona. Né? Ele mata os caras que ela se relaciona. Então, ela, de alguma forma, sabe que ele faz isso, e ela o autoriza a fazer isso. Autoriza no sentido assim, bom, como ela sabe, ela se relaciona, ela vai se relacionar, eu vou ficar sabendo, eu sei que ela transa com outros caras, mas no final eu vou matá-los. Eu vou dar vazão àquilo que eu não consigo dar. Então, ela é a figura materna que fala assim, pode matar, sabe? Eu autorizo o seu desejo. Vai lá e faz. Louco, né? Mas é interessantíssimo, porque, de alguma forma, também nas relações histéricas e neuróticas obsessivas, tem essa autorização de ambos os lados, né? Olha, eu autorizo você a fazer isso, vai lá e faz. No sentido de autorizar não diretamente, né? Assim, mas o meu comportamento te dá aval para ser agressivo. O meu comportamento te dá aval para você ser insatisfeito. O meu comportamento te dá aval para você duvidar. Né? Olha só como a gente vai se encaixando nessas relações, e essas relações também vão se encaixando, obviamente, na gente. Tem 3 pontos, para a gente ir finalizando, tem 3 pontos que o neurótico obsessivo coloca, né? Que ele traz, perdão. O neurótico obsessivo, ele tem a ordem, a parcimônia e a obstinação. Por que ordem, né? Eu até brinco que um dos lugares preferidos do neurótico obsessivo é a papelaria, sabe? Adoro entrar numa calunga. Uma satisfação, assim, de pegar um estojo, um fichário, sabe? Uma etiqueta, assim, tudo limpinho, né? Adoro, assim, ele sente é um prazer imenso entrar na calunga. É tudo muito limpinho. No filme você percebe também essa característica nele, né? Ele tem uma criação de caramujo, se não me engano, de lesma ali, né? Então, cara, é tudo muito organizado, né? As lesmas, a hora que é a hora de deixar úmido o ambiente, então cai aquela água ali, o spray de água no horário programado, é tudo muito limpo, tudo. Então, tem até uma certa característica que isso pode evoluir depois do neurótico obsessivo para o toque, né? O toque é uma evolução desse caráter obsessivo, né? Tudo muito certinho. Sabe aquela pessoa que tem o armário assim, dividido por cor, sabe? Assim, tem a cor, tem a cor branca, tem a cor preta, e aqui tem o colorido. Só que o colorido ele vai no degradê, né? É tudo colorido, assim, e chega até a paleta de cores certinho, assim, né? E depois os sapatos, os tênis, assim, as sandálias, tudo organizado, tudo certinho, tudo impecável. Assim. Esse é o neurótico obsessivo. É um excesso, de controle, né? De organização. Por que o excesso de organização? Porque reflete o seu próprio controle interior.
a sua própria forma de ser rígido interiormente. Eu não posso desejar, não posso colocar os meus desejos são proibidos. Então, como é a melhor forma de eu manter os meus desejos proibidos, né? De eu não colocar os meus desejos para fora, organizando em caixas, em quadrados, deixando dentro de lugares, né? Bem estabelecidos, né? Então, está sempre dentro desse quadrado, está sempre muito contido, né? O neurótico obsessivo é muito contido, assim, como eu falei, ele é meio frio, né? Uma coisa muito interessante de se perceber. Esse isolamento afetivo, né? Então, a gente falou da ordem aqui, né? Depois, tem o que eu coloquei, que é a parcimônia, né? A parcimônia, ele vai mais pro lado da avareza, sabe? Na hora que eu preciso meio avarento, ele é mão de vaca, né? Ele conta moeda, sabe? A lei é uma coisa muito importante para ele, né? Tem uma certa mania de reter dinheiro, né? De reter dinheiro e de reter sentimento, de reter afeto. Ele segura afeto, né? Ele não fala aquilo que ele sente. Ele até sente medo de falar daquilo que ele sente. E tem uma coisa interessante, que o neurótico obsessivo, ele não consegue falar não. Ele não fala não. Ele não consegue terminar uma relação, por exemplo. Ele não consegue. Nesse filme, a gente também consegue perceber isso. Porque, porra, a mulher transa com vários caras na frente dele, seduz vários caras na frente dele, beija algumas pessoas na frente dele. Você, porra, meu irmão, por que você não sai dessa porra, cara? Não, e ele ainda vai lá e mata, né? E ele ainda continua. E esse é um dos prazeres dele ficar, percebe? Um dos prazeres dele ficar é esse. Porque ele sabe que, no fundo, ele vai poder exercer com uma certa autorização do outro, de matar, né? Então, esse é o ganho. É muito nítido a cara de felicidade dela, né? Depois. Opa! Ao mesmo tempo que ela... parece para ela que é o auge, né? Do prazer. Sim, exato. E ao mesmo tempo que ela fica... Ela tem esse prazer também, né? Mas ela também fica brava, né? Por que ela fica brava? Por que ela fica puta? Por que ela chora? Porque chegou num limite. Lembra que a gente falou que o histérico, ele não... o que ele evita é o limite? Quando ele mata os caras, chegou no limite para ela não pode mais exercer aquilo, ela tem que procurar outro, né? Então ela se frustra com o limite. Outro amigo, né? Então ela se frustra com o limite. Então ela autoriza ele e ele fica porque ele consegue dar vazão para a sua agressividade. Esse é um movimento positivo para ele, né? A gente só fica numa relação quando ali tem coisas boas para nós. A mudança só acontece quando a dor de ficar é maior que a dor de partir. E por que para ele não estava doendo, mesmo ele vendo a mulher dele transar com outros caras, sair com outros caras, beijar outros caras na frente dele? Por quê? Porque no fundo ele tinha uma autorização, ela o autorizava a fazer coisas que era proibido, né? Era proibido. Então, para mim deu até uma impressão de que o prazer dela era o prêmio dele. Sim, também tem isso. É uma boa observação, Patrícia. Bem lembrado, é isso aí mesmo. E tem uma coisa legal, né? Tem uma coisa legal que você me fez lembrar da cena final, até anotei aqui. Tem uma cena final, que é a cena do piquenique, né? Como o neurótico obsessivo, ele é isolado afetivamente, né? Então ele não sente, assim, ele não entra em contato com seus sentimentos, a vida dele é muito monótona, né? O neurótico obsessivo é muito monótono. Assim, não acontece nada de interessante no neurótico obsessivo. Assim, é sempre muito organizado, sabe? É o armário organizado. Assim, sabe aquela casa que você entra que é muito organizada? Caramba, cara, essa casa é muito organizada. Nem parece que mora gente ali. Parece que é um showroom ao invés de uma casa. Assim, a casa do neurótico obsessivo é assim. Então é um negócio meio sem vida até, né? E aí tem uma parte final do piquenique que ele dá um presente para ela, né? Ela também vai lá e seduz ele ali, né? Sempre leva pro lado sexual ali, né? Ela, né? E aí, no piquenique, ela fala assim para ele, né? A filha dele está brincando em outro lugar. Ela fala assim para ele: você está entediado? Né? Ele fala assim para ela: não, e você? Ela fala: também não. Quer dizer, olha só, né? Assim, olha só que maravilha. Assim, a parceria de milhões. A parceria de milhões, quer dizer, eu trago uma vida para você, né? Mesmo que seja uma vida neurótica, louca, assim, né? De você matar alguém, de você colocar, mas você está vivendo, entende? Mas você está olhando para aquilo, você tem vida aí, né? Eu e você nos sentimos vivos dessa forma, né? Exatamente. Por isso que é tão difícil de sair, às vezes, de uma relação, né? Porque traz uma certa vida.
Então, a gente estava falando da retenção dos afetos, né? Então, é interessante como a gente se realiza através do outro também, dentro das relações, né? Ele se realiza como ele é isolado afetivamente, ele se realiza através dela. Ele gostaria de estar dançando, ele gostaria de estar no lugar que ela está, sabe? De ter essa espontaneidade. Querendo ou não, é uma mulher, cara, deve ser muito legal ser amigo dela, né? Amigo dela, não sei assim, não sexual, né? Mas deve ser uma pessoa. Amigo do amigo. Amigo do amigo, Amigo do amigo, uma pessoa agradável, uma pessoa legal de conversar, uma pessoa que está sempre animada, que tem uma festa sempre tem festa, um presente, né? Sempre está, assim, cara, em volta de coisas legais. Ela traz uma certa vida para ele, né? E ele se realiza através dela. E ela, de alguma forma, também se realiza através dele, porque ele traz um certo equilíbrio, uma certa parcimônia, né, que a gente está falando, uma certa calmaria. Né? E então a gente falou da ordem, a gente falou da parcimônia, e também tem o último ponto, que é a obstinação, né? A obstinação no sentido de teimosia. O neurótico obsessivo, ele é muito teimoso, né? Ele tem um pensamento muito rígido, ele não abre mão daquilo que é dele, porque lembra que a gente falou que a lei é muito importante? Né? A lei é muito importante. E tem uma outra coisa, né? O neurótico obsessivo, como ele é um bom fazedor, ele é um bom tirador de pedido, né? Eu brinco que o neurótico obsessivo é um bom garçom. Né? Ele tira pedido. Qual pedido? Do outro. O que você precisa? Né? O que você precisa que eu faça? O que você quer que eu vou fazer? Manda aí que eu faço. Ele vai anotando e vai fazendo. Mas... Cachorro, né? Oi? O cachorro. A mulher é o gato. Ele é o cachorro. Tipo o cachorro, não, pelo amor de Deus, chama eu, chama eu. Então, ele vai anotando o pedido, né? E aí, o que eu ia falar? Ah, por que ele anota o pedido? Porque como tudo é projetivo, o que a gente faz? Eu projeto no outro aquilo que é meu. Ele gostaria de ser igual a ela, de ter essa espontaneidade, mas no fundo, o que ele faz ao tentar sempre satisfazer as funções dela, né? É meio que um movimento inconsciente de assim, cara, para de desejar. Eu não aguento mais tirar pedido, eu preciso descansar um pouco. Para de desejar. Então, no fundo, ele quer que o outro também morra. Morra internamente porque ele também é morto. Porque se o outro parar de desejar, ele fica em paz. Ele fica morto, mas fica em paz. Tem uma grande relação, né? Se a gente parar para pensar, a morte e a paz, elas têm uma relação simbólica muito interessante. Na paz você não tem movimento nenhum, né? Você tá ali, tranquilo, só de boa. E na morte também. Na morte você não tem movimento nenhum. Então, olha só, né? Que coisa legal esse jogo.